E olha só, gente, se vocês sabiam que agora o cultivo de cannabis medicinal pode ser solicitado por meio de habeas corpus? Bom, para dar mais explicações para a gente, né, sobre isso, nós vamos conversar aqui com o advogado, né, especialista em direito do cannabis, Dr. Everton. Ele que está aqui ao vivo com a gente, vai tirar nossas dúvidas. E se você de casa tem dúvida também, quiser interagir com a gente, 45-9925-4747. Boa tarde, Everton. Bem-vindo ao nosso Ver Mais. Prazer estar aqui para falar com de um assunto que é um tabu ainda, mas que as pessoas precisam falar. Então eu queria que você começasse explicando para a gente, né, como deve ocorrer esse cultivo de cannabis medicinal solicitado por meio de habeas corpus. Certo. Primeiro, a pessoa que, né, ela precisa fazer uso, ela vai primeiro consultar um médico especialista, né, um médico que vai receitar para ela. Não, provavelmente essas pessoas, né, sejam elas crianças, adolescentes ou até mesmo adultos, idosos, provavelmente elas vinham fazendo um tratamento com medicamentos tradicionais e esses medicamentos ou eles não estavam fazendo efeito ou eles não eram tão eficientes, né? Então ela vai procurar um profissional, né, que é habilitado, que ele sabe receitar cannabis e vai fazer essa receita para ele. Então a pessoa tem essa qualificação, ela vai saber qualificar e quantificar a quantia do óleo que essa pessoa precisa fazer uso. O que é importante a gente falar também, né, Everton, porque existem muitos tabus ainda quando se fala na cannabis, né, por causa da droga e tal, mas as pessoas têm que entender que é um tratamento que está aí, é medicinal e quase tudo a gente se usa nisso. Aqui no Brasil não é liberado tanto, mas a gente vê, eu gravo muito no Cidade Leste também, eu já vejo lá os tratamentos que eles têm, as explicações também, os produtos que eles têm na parte medicinal. Isso é importante as pessoas saberem também, isso, né? Exatamente, porque assim, há uma diferença, né? A gente precisa diferenciar o tratamento medicinal do que é o uso recreativo da planta, né? Quando há o tratamento medicinal, ele é feito uma extração específica e é extraído o CBD da planta, né? Às vezes o THC, que é a substância psicotrópica da planta, ela não é extraída, ou se ela é extraída em muita pouca quantidade, que ela chega num limite seguro, que ela não vai dar o efeito psicotrópico na pessoa. Então, a gente tem que fazer essa diferenciação, né, e que isso fique claro. Isso também é um dos muitos motivos para que há esse preconceito, porque às vezes as pessoas elas acabam não sabendo essa diferenciação, elas acham que, por exemplo, vão usar, né, o CBD, que é o óleo extraído da cannabis, que elas vão ficar fora de si. Principalmente as pessoas mais idosas também. E muitas pessoas idosas estão usando também. A gente vê a produção de canabidiol em grandes marcas de medicamentos também. Eles estão fabricando, inclusive uma da nossa região foi uma das primeiras a desenvolver aí o canabidiol. E é um tratamento. Mas e quais que são assim, as principais dúvidas, Everton, que as pessoas têm quando se fala nesse tema que elas levam para você lá no escritório? Elas não sabem como solicitar, né? Então, aqui hoje, no Brasil, se você quiser fazer o uso, primeiro, como eu expliquei, né? Tem que ter um laudo médico e mesmo com o laudo médico, você pode importar esse produto. Então, você precisa ter uma autorização da Anvisa. Com o teu laudo médico, você vai solicitar junto à Anvisa uma autorização para que você importe aquele produto, né? Então, tem pessoas que acabam tendo condições de fazer a importação desse produto, só que ocorre que, como é um produto importado, ele acaba ficando caro, né? É importante também a gente esclarecer que mesmo que a pessoa tenha essa autorização, ela não consegue importar direto, ela precisa ter essa autorização, mas ela precisa fazer isso por meio de empresas. Então, o que acaba, sim, elevando um pouco o custo, né, para essa importação. E quando essas pessoas realmente não possuem essas condições, o que elas fazem? Ou elas vão fazer o plantio doméstico, elas mesmas vão fazer o plantio e vão fazer a extração, ou por meio de associações. Então, basicamente, os métodos que elas conseguem. Para ela fazer o plantio doméstico, o que ela vai precisar, além do laudo médico, né? Ela vai precisar dessa autorização da Anvisa, que mesmo que ela não importe, ela precisa ter. E aí ela vai solicitar junto ao engenheiro agrônomo que ele faça um plano de cultivo. Por exemplo, o médico receitou X miligramas, um engenheiro agrônomo qualificado, ele vai estudar, ele vai verificar, a pessoa precisa disso aqui, ele vai calcular, a pessoa tem esse espaço, ela precisa desse espaço e ela precisa de tantos ciclos por mês, né, por ano de cada planta para que faça a extração adequada daquela quantidade que a pessoa necessita. Aí, de posse desses documentos, é assim que a pessoa procura um advogado para que ela regularize essa situação. E para entrar nesse processo,
Everton, o que precisa ser feito? É conseguir essa documentação, como você falou, primeiro precisa um laudo médico e tal, porque a gente já sabe que a cannabis veio para vários tipos de tratamento, não é um só, né? Tanto autismo e tal, você mesmo falou dessas associações, tem várias associações dessas no Brasil já que ajudam também essas pessoas, né? Isso, essas associações também são muito importantes porque elas acabam fornecendo assim diretamente para o associado, né? Então, elas produzem em uma escala maior, e aí ela só pode vender para aqueles associados. São aquelas pessoas que são associadas, elas vão contribuir com aquilo e aquele óleo é só comercializado dentro daquela associação, né? É importante esclarecer isso, que eles não podem comercializar para fora. E mesmo a pessoa que vai ter autorização para plantar em casa, ela não pode comercializar, especificamente para ela, né? Então, para explicar um pouco do processo, quando ela entra com esse processo, que ela vai pedir a autorização, ela obtém um salvo-conduto especificamente para ela, para que ela plante, que ela colha, que ela produza o óleo, mas que não esteja infringindo a lei. Então, a pessoa tem autorização específica que é permitido nisso e não permitido? Tipo, a comercialização não é permitida e tal, mas o que pode ser feito, então? Então, a pessoa, ela obtendo essa autorização judicial, o que ela faz, né? Ela tem que ter também um curso, ela tem que ter curso de cultivo e extração do medicamento dela. Então, ela é qualificada para aquilo. O que ela vai poder? Ela vai poder plantar, cultivar, colher, fazer extração especificamente para ela. Então, ela não pode, seja que dá para experimentar para alguém ou comercializar qualquer coisa nesse sentido. Então, tem que ser especificamente para ela. Isso é muito interessante também a gente saber, até porque como tem esse tabu, né, você ir atrás dos seus direitos, porque às vezes você tem direito, como ele falou, você precisa desse medicamento, o medicamento é caro, então se você vai pesquisar sobre ele, se você pode plantar, se você pode desenvolver, então tudo isso você precisa ter uma ajuda, porque não é tão fácil conseguir assim também, né, Everton? Isso. É importante a gente até mencionar aqui que no Paraná nós temos uma lei que foi apelidada de Lei Pétala, né, que impõe, né, ao Sistema Único de Saúde aqui no Paraná que ele forneça esse medicamento. Ocorre, né, que desde que ela foi promulgada, ela ainda não foi implantada. Apesar de nós termos essa lei aqui no Paraná, não temos na rede pública de saúde o fornecimento desse medicamento. Então, acaba sendo a alternativa assim, viável para pessoas que precisam fazer esse tratamento, o ingresso com essa medida judicial. E hoje, no escritório, você vê que as pessoas estão procurando, elas estão indo atrás, elas estão tentando se informar mais sobre o medicamento, como é esse processo também é? Sim, está sendo mais claro, né? Muitas pessoas que antes tinham preconceito, elas estão vendo que os benefícios são sim, né, corretos, que as pessoas, quando fazem o uso disso, realmente aquilo tem o efeito desejado, né? Não é simplesmente algo experimental, é algo que já vem sendo estudado há muito tempo. Apesar de no Brasil nós não termos uma regulamentação específica ainda, em inúmeros outros países estudos comprovam, né, os benefícios dessa planta. As pessoas têm começado a perder esse tabu, desmistificar essa questão e sim procurar o tratamento adequado dela. Até a partir do momento que conseguem ver o resultado também, como a gente falou, algumas empresas já produzem o canabidiol, né? Mas ele às vezes é um pouco diferente, são dosagens menores, para alguns casos precisa ser dosagens maiores também. Então tem vários, a gente acaba tendo que estudar um pouco sobre isso também, como eu falei, em Cidade do Leste tem loja já que eles mostram os medicamentos, eles têm, dependendo do peso, tanto de gotas, para dor, para batido, machucado. Isso é muito legal, explicar e desmistificar isso também, porque é um medicamento. Claro que, como o Everton falou pra gente, existe esse tabu e tal, mas você ir atrás e você saber que é bom, que vai ajudar a pessoa, que está ajudando várias pessoas, crianças também com autismo, eu falo desse grupo, isso é importante também, né? Sim, especificamente, não sei se já ouviram falar, o Eduardo Suplicy, que é uma figura conhecida aqui no Brasil, que é uma das mais defensoras do assunto, com o Parkinson, ele fazendo uso, você vê claramente o efeito quando ele usa aquilo e aquilo não dá um efeito psicotrópico nele, que como eu expliquei, né, o CBD, quando extraído especificamente, ele vai atuar no seu sistema do camberiode, mas que não vai te causar digamos, né, uma brisa ali, algo que você vai sair de si. Então, é especificamente para aquilo.
É por isso que é feito todos esses estudos também, né, gente? Para cada dor, para que serve também? Alguns é para relaxar, que não consegue dormir, às vezes algum machucou a coluna, para tirar essas dores, que são dores fortes também. Às vezes começa com canabidiol, como ele falou antigamente, isso era muito caro, ainda é caro, mas agora ainda conseguem fazer no Brasil, mas o preço ainda é alto. Então antes era mais ainda. Então essas pessoas que têm autorização para plantar, para cuidar, para desenvolver, é importante a gente apoiar também, porque eles estão ajudando outras pessoas também, né? Isso. Quero agradecer, Everton, obrigado. Vocês ficaram em dúvidas aí, ó, manda sugestões pra gente aí, tem o nosso telefone que é o 45-9925-4747. Vocês ficaram com mais dúvida, querem saber um pouco mais, mande no nosso WhatsApp que nós vamos convidar o Everton a vir novamente aqui falar com a gente, dar essas explicações. E se vocês querem saber mais também, é só interagir ali. Gratidão, obrigado, bom retorno ao escritório. Obrigado.